Pode falar. Deu certo a menina entrar? Né? Quer dizer, tenta entrar? Eu falei aqui para ela pedir lá novamente. Sim. Sim. Enquanto isso, vamos começar, né? Pessoal, vocês, qualquer coisa de vocês me diz, porque a internet aqui, como eu falei a vocês, não anda muito boa. Certo? Qualquer coisa vocês podem falar. Professora, a internet não tá boa, não tô escutando nada, assim, entendeu? Vamos lá. Conceituação e caracterização dos transtornos mentais. O que vocês entendem por transtorno mental? O que é que passa pela mente de vocês? O que é transtorno mental? Alguém pode falar? Alguém quer falar o que acha o que é transtorno mental? Eu vou estar muito calada, então vamos prosseguir. Há cerca de 700 milhões de pessoas sofrem transtorno mental no mundo. Este número cresceu em função. A gente sabe que existem várias questões para que o transtorno mental ele venha, o número dele venha crescendo no mundo. Pronto, deu certo? Agora a menina que queria entrar. Existem algumas funções. Em uma dessas está o envelhecimento, o agravamento dos problemas sociais e a inquietação civil. Os transtornos mentais de comportamentos correspondem a 13% da carga mundial da doença. Infelizmente, o transtorno mental, hoje em dia, ele vem aumentando a cada dia mais. As pessoas vêm adoecendo muito psicologicamente, certo? E isso influencia na questão social, física, em todas as questões, porque é aquele negócio, o nosso psicológico é ele quem comanda todo o nosso corpo. Se o psicológico ele não está bem, não tem como o seu físico estar bem, não tem como o seu social estar bem, tudo vai ser prejudicado, certo? Deixa eu ver se eu passei demais aqui. A verba destinada à saúde mental na maioria dos países corresponde a 1% dos gastos total em saúde. Outra coisa muito importante, infelizmente, a questão das verbas para a saúde mental é muito pouco. Sim, vamos já chegar a ele. A gente vai já chegar a ele. As verbas que vêm para a saúde mental é muito pouco. A saúde mental ainda é vista com um olhar um pouco de desprezo. Isso tanto pelos nossos próprios governantes, pelo município, pelo estado, pelo país em geral. É muito desprezível ainda. E pouco as verbas que vêm. Vocês não têm ideia que para uma questão de uma folha, uma questão de um computador, questão, tudo isso é difícil. 40% dos países carecem de políticas de saúde mentais e mais de 30% não tem programas nessas esferas. Infelizmente, o número ainda é muito alto em questão de verbas políticas para a saúde mental, como eu falei a vocês agora há pouco, é muito desprezível. Mais de 90% do país não tem políticas de saúde mental, que inclui crianças, adolescentes. A saúde mental, a questão da reforma psiquiátrica trouxe muitas mudanças, isso é fato, trouxe, mas ainda precisamos de mais mudanças, precisamos lutar muito mais, porque
ainda sofremos com a questão da saúde mental. Deixa eu pegar aqui um pouco. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho para cá. Pronto. Os transtornos mentais são alteração do funcionamento da mente, que prejudica o desempenho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade da autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter um prazer na vida em geral. Isso significa que os transtornos mentais não deixam nenhum aspecto de condição humana tocado. Infelizmente, o transtorno mental, ele tem uma alteração, como eu falei a vocês, em tudo, na questão social, na questão física, na questão psicológica, em tudo, ele influencia, e ele começa a começar a mostrar prejuízo, na verdade, na questão de trabalho, na questão familiar. Nos nossos estudos, tem muitas pessoas que não entendem a questão, eu estudo, eu não consigo me concentrar. Eu estudo, mas eu não consigo compreender o conteúdo, eu não consigo tirar uma nota boa. Gente, tudo isso, se você for ver, se você tem algum transtorno, se você tem algum problema psicológico, influencia bastante. Então, você tem que procurar ajuda, porque quando você se entende, quando você sabe que você tem, eu tenho um transtorno de déficit de atenção, e eu procuro uma ajuda, entendeu? Eu vou melhorar naquele quesito. Por quê? Porque eu vou trabalhar o déficit de atenção. Não sei se tá dando para todo mundo ver? O slide eu tô achando assim um pouquinho até pequeno. Eu acredito que tá, professora. Aqui estou vendo na tela do telefone, estou vendo bem que só. Maravilha. Os transtornos mentais, em geral, resultam de uma soma de muitos fatores. Alteração no funcionamento do cérebro. Isso é um dos grandes fatores. É a alteração no funcionamento do cérebro. Tudo está muito ligado, ao psicológico está ligado ao cérebro. Então, é um dos grandes fatores. Tem os fatores genéticos. Quais são os fatores genéticos? O meu avô, ele teve depressão. Eu tenho uma grande probabilidade de ter depressão. Meu pai teve depressão. Eu tenho grande probabilidade de ter uma depressão. Entendeu? Então, o fator genético influencia. Você vai ter que ter um olhar mais aguçado para isso. Eu tive uma filha, então eu tenho que prestar atenção no comportamento da minha filha para saber se minha filha realmente está com alguns requisitos de ter uma depressão, entendeu? Tem que se observar. O fator da própria personalidade do indivíduo, condição de educação, influencia bastante. A ação de grande número de estresse. Quando você tem, todos os dias eu tenho estresse, todos os dias, resulta, sim, infelizmente, num dos grandes fatores de transtorno mental. Agressão de ordem física e psicológica. Gente, isso é muito, muito visto hoje, principalmente em questão de casal. Muitas pessoas, você pode, eu não tinha uma depressão, eu era muito bem, e a partir do momento que você tem um casamento e começa uma agressão física, agressão verbal, você pode desenvolver, sim, um transtorno, certo? E hoje em dia, a maioria um número muito grande está sendo a da agressão psicológica, verbal, que muitas pessoas acham que não. Porque meu marido sempre me tratou assim, porque isso é normal. Gente, não veja com esse olho que isso é normal. Todo ser humano, marido, mulher, irmão, irmã, pai, mãe, seja o nível, seja o grau de familiaridade que você precisa ter respeito, precisa saber tratar, seja verbalmente, fisicamente. A perca, decepção, frustração, sintomas físicos, psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. Uma perca pode acontecer de eu perder o meu pai, perder a minha mãe,
e eu me desequilibrar. Porque você sabe que quando você perde um ente querido, existe um processo, certo? E esse processo, ele requer um tempo. O processo de aceitação, o processo do choro, o processo da revolta, acontece isso no processo do luto, certo? Mas se isso ficar insistindo, lhe adoecendo, é bom procurar uma ajuda psicológica, uma avaliação, entendeu? Diante dessa avaliação, o psicólogo, junto com o psiquiatra, ele vai cuidar, certo? E daí você vai descobrir, eu adquiri algum transtorno, eu tive algum transtorno, decepção também, pode haver uma decepção amorosa. Infelizmente, acontece muito com decepção amorosa, junto com a frustração, a decepção e a frustração. Anda muito junto em relação a isso, em questão de casamento, em questão do término, certo? Hum. Os conceitos de saúde mental abrangem o bem-estar subjetivo, a alta eficácia percebida, autonomia, competência, dependência intergeracional, autorrealização do potencial intelectual e emocional. Isso são os conceitos da saúde mental que ela abrange, certo? Compreensão dos transtornos mentais, comportamentais. Ainda está aparecendo um pouquinho, eu vou puxar aqui para ver se vocês veem. Pessoal, qualquer dúvida é só falar, viu? Fatores biológicos. Um dos fatores biológicos são a idade, o sexo e a genética. Como eu falei antes sobre a genética, a idade também. Justamente como algumas doenças, elas são mais questão tipo de envelhecimento. Quando a pessoa fica velha, ela tem um um fator biológico deles são a idade. Desenvolver, um exemplo, mal de Parkinson, desenvolver, agora esqueci a outra doença. E outra coisa, muitos transtornos, certo? Como autismo, hoje em dia não, mas antigamente, o transtorno do autismo era mais visto em meninos. Até hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu acompanho, eu vejo mais o transtorno do autismo em meninos, certo? É muito difícil eu ver em meninas. É um transtorno que é bem difícil, particularmente estou falando. Alguns artigos científicos falam que essa teoria foi quebrada. Existe o mesmo número, existe tanto pode ser menina como pode ser menino, o número está muito empate. Mas já tem outros artigos científicos que diz que é mais em menino. Fatores psicológicos, relacionamento familiar. Gente, relacionamento familiar é um fator grande influenciador, certo? Na vida do sujeito, certo? Quando você vive dentro do seu lar, em que é briga com seu pai, briga com a sua mãe, agressões, seja física, verbal, isso são grandes fatores para se desenvolver um transtorno, certo? Privação de afetos, outros. Hoje em dia é muito difícil, os pais e as mães precisam muito, os pais no geral, precisam muito prestar atenção na questão do afeto entre o filho, certo? Eu escutei já de algumas mães dizendo assim, eu não vou dar cabimento ao meu filho de estar abraçando ele, de estar beijando, porque isso é dar liberdade demais. Não, gente. Quando você abraça, quando você beija, você não perde o seu respeito para o seu filho. Tudo é uma questão de ensinamento. A partir do momento que você ensina ao seu filho o que é respeito, o que é afeto, o que é brincadeira, ele vai entender, não vai misturar, certo? Comportamento mal adaptativo. Isso acontece muito em crianças. Hoje em dia você vê as crianças com um comportamento que os pais deixam
eles à vontade, eles começam a ter um comportamento mal adaptativo, porque os pais dizem, eles só são uma criança. E toda criança, ela precisa de regra. Quando a criança nasce, a criança, ela não nasce sem saber de nada. Então, a partir do momento que essa criança nasce, você tem que ensinar ela a ter rotina e ensinar ela tudo. Em questão de respeito, em questão, mas meu filho é tão pequeno, meu filho é um bebê, mas é do berço que começa a se ensinar para que a criança não tenha um comportamento mal adaptativo. E depois você vai sofrer para torná-la aquela criança que você sempre quis. Ocorrência de estresse, como eu falei antes. Quando você tem eu tive uma semana toda de estresse. Aí começou a passar, eu tive 8 dias de estresse ao mês, 15 dias. Ocorrência de grandes estresse pode ocasionar, sim, comportamentos de transtorno mental. Fatores sociais, urbanização, pobreza e mudança. Professora, pobreza, sim. A falta de dinheiro para comprar sua alimentação, de se vestir, ocasiona, sim, muitas vezes um desespero, e o desespero pode ocorrer de trazer uma depressão, ocorrer de trazer uma ansiedade. Eu me mudei para outro país, um exemplo, outro estado, e tem os costumes, todo estado, todo país tem um costume diferente do que nós vivemos. E quando chego lá, eu não consigo me adaptar àquilo, certo? Eu posso adoecer, eu posso desenvolver, sim, um transtorno mental, mas tudo isso, gente, tem que ser observado dentro de uma avaliação, porque nem tudo é transtorno, certo? Transtorno e as suas categorias. Eu vou citar alguns transtornos, não é todos, gente, até porque o número de transtornos são bem grande. A questão da esquizofrenia, perseguição e confusão com a realidade, certo? Todo esquizofrênico vai agir de uma forma? Não. Todo esquizofrênico vai ter os mesmos sintomas? Não. Cada pessoa, cada sujeito vai agir de uma forma diferente, certo? Por isso que sempre tem que ter avaliação. A avaliação, ela é tudo. Seja qual for o transtorno, tem que ter uma avaliação. Depressão, dificuldade da pessoa sentir prazer no que ela antes gostava de fazer. É um dos sinais, certo? Eu gostava muito de sair. E hoje eu não gosto mais. Eu me sinto incomodada e quero voltar para casa logo. Aquilo me incomoda, aquilo sair não me traz o prazer que eu tinha antes. Então já tem que olhar com um olhar de atenção para esse comportamento, seja do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, de algum familiar seu ou até mesmo. Já tem que ficar atento para isso. Transtorno de bipolar, ciclos de variação de humor. É um dos grandes sinais do transtorno do humor, mas existem vários outros sinais, certo? Existe a bipolaridade nível 1, nível 2, nível 3, e cada uma tem uns sintomas diferentes, certo? Não são todos sintomas iguais, porque a bipolaridade eu vou sentir só variação de humor. Você tem que entender que não só é isso, certo? As mulheres, quando elas estão perto de menstruar, elas têm essa variação de humor, e não é bipolaridade, isso é normal. Neurose, medo e preocupação excessiva. Quando você tem um medo e uma preocupação excessiva. Pânico, paralisação. Quando você tem fobia de alguma coisa, principalmente o pânico, transtorno do pânico, um dos principais sintomas é você ficar paralisado, você não conseguir se movimentar. Fobia, angústia relacionada a causas específicas. Existem algumas fobias, tem fobia de lugares fechados, tem fobias de altura, então tem que ver a causa específica, certo?
Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, tende a se ter pensamento persistente. Outra questão do TOC é você, um exemplo, eu vou fechar a porta 10 vezes, 15 vezes. É um dos sinais, certo? É, do TOC. Então, tem que já ter um olhar bem preciso para esses comportamentos. E outra coisa, uma coisa que eu vou falar aqui, sempre, 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 gente, o, o transtorno, ele tem um nível elevado, muito, de sofrimento e gente, não sabe mais, não. Mas deixa eu me lembrar a palavra, eu digo já a vocês. Um sofrimento muito grande, certo? Então, assim, nem tudo vai ser transtorno, nem tudo. Por isso que precisa sempre de um profissional que esteja ali avaliando, certo? Professora, mas no primeiro atendimento, eu posso saber que eu tenho transtorno? Não, gente. Depende muito, certo? Ah, chega um autista severo. Dá para saber que ele é autista severo no primeiro encontro? Às vezes sim. Às vezes já para saber. Uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiatra, e aí dá para, no primeiro encontro, saber que tem transtorno do autismo, certo? Mas existem outros transtornos que não, já precisa de um olhar mais preciso. Outra coisa, tem muitos transtornos que é muito parecido, muito, 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 então tem que ter cuidado, porque não podemos dar um diagnóstico de uma hora para outra. Infelizmente, existe muito isso, de alguns profissionais já diagnóstico no primeiro encontro, existe. Mas o certo é uma avaliação toda precisa, com todo cuidado e responsabilidade. A depressão. Depois da pandemia, o nível de pessoas depressivas e com ansiedade aumentou muito, muito, muito. Potencial significativo de morbidade e mortalidade, contribuindo para o suicídio. Infelizmente, é um dos transtornos que causa mais suicídio, é a depressão. Por isso que tem que ter muito cuidado mesmo, quando você encontrar uma pessoa, um familiar seu, um amigo que estiver com depressão, imediatamente procurar uma ajuda, porque, infelizmente, é muito grande o número de suicídios com pessoas depressivas. Sinais e sintomas. A maioria das pessoas com transtorno depressivo não aparenta estar doente. Realmente é verdade. Em pacientes com sintomas mais graves, pode-se observar um declínio na higiene, bem como uma mudança no peso. Geralmente, outra coisa que deve se observar muito é o nível da depressão. Porque tem pessoas que têm depressão, mas você não tem como ver que essa pessoa tem depressão, diagnosticar que ela tem depressão. Já precisa de todo um cuidado, de toda uma avaliação para descobrir. Já tem outras pessoas que o nível da depressão está tão elevado que já dá para você perceber que essa pessoa está com depressão. Humor deprimido. Para as crianças e adolescentes também pode ser um humor irritável. Outra coisa que tem que se observar muito, nem toda criança, nem todo adolescente que tem depressão vai ser diagnosticado assim, rápido. Já vai ter que ter mais cuidado, porque o adulto ele consegue se expressar mais. A criança consegue? Consegue se expressar. O adolescente consegue, mas o adulto, ele fala mais. E a criança e o adolescente, ele tem que ficar um pouco mais no canto dele, porque isso varia muito da questão do relacionamento familiar. Se ele viver num ambiente onde os pais
não tem essa atenção, não conversa, ele vai tender a se reprimir, a esconder muito mais. Isso seja o adolescente ou seja a criança. Até mesmo o adulto. Interesse diminui ou perda de prazer em quase todas as atividades. Isso é um dos sinais bem apresentado quando a pessoa está com depressão. Essa questão da perda do prazer. Muitas pessoas deixam de sair, muitas pessoas deixam de fazer atividades físicas que gostavam, e isso é bem aparente no transtorno da depressão. Alteração significativa do peso ou distúrbio de apetite. Acontece, sim, bastante. Deixa eu só ver esse momento aqui. Acontece isso muito bastante. A questão do tanto o aumento de peso na depressão, como também a perda de peso. Varia muito o nível de depressão. Ansiedade. Outra coisa que eu vou falar sempre quem tem um transtorno pode ter outro. Eu tenho depressão, posso ter ansiedade? Pode. É muito difícil. As pessoas que têm algum transtorno mental, elas só têm um transtorno. Geralmente, uns que mostram muito é a questão da depressão e ansiedade. É muito, muito raro uma pessoa que tem depressão e não tem ansiedade. Eu atendi uma paciente em que ela tinha ansiedade, depressão, tricotomania, toque. Ela tinha 4 transtornos. Ansiedade. Uma pessoa com ansiedade natural se preocupa perto de uma situação que exige essa preocupação. Eu lembro até que um aluno tinha falado a mim que se preocupa, teve uma preocupação, ficou ansiosa porque ia tomar vacina e tal. Gente, como eu falei antes, a preocupação quando ela está perto da situação é normal. É uma preocupação natural. Toda pessoa ela tem essa ansiedade. Isso é normal. Isso não quer dizer que você tem um transtorno. Todo ser humano, quando está perto da situação, ele tende a ficar ansioso. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que eu vou me comportar? Geralmente, quando vai fazer uma prova, um exemplo, a gente vai fazer uma prova e no concurso, oh meu Deus, será que eu vou ter uma nota boa? Será que eu vou conseguir responder todas as questões? Essa preocupação é super normal. Já uma pessoa com transtorno ansioso se preocupa muito, o tempo todo, como se a mente dela estivesse buscando constantemente um motivo para ficar preocupada. Tipo, uma coisa que vai acontecer o ano que vem, um exemplo. Uma pessoa ansiosa, ela já vai ficar preocupada. Ela vai começar a adoecer com a questão, isso vai acontecer, como é que isso vai ser? Entendeu? E começa a se preocupar sem necessidade naquele momento. Como as pessoas ansiosas estão sempre se transportando para o futuro ou para o passado, ela tem uma dificuldade enorme de cumprir uma tarefa difícil, no aqui e agora, porque a concentração dela fica muito afetada. Uma coisa que afeta muito a pessoa ansiosa é a questão da concentração. Eles não conseguem se concentrar, é o tempo todo preocupado com a situação ou do passado ou do presente, ou do futuro. Então, eles costumam ficar muito, muito preocupado e a concentração fica muito afetada. Eu tinha falado do transtorno bipolar e a gente agora vai também falar sobre ele mais um pouquinho. A bipolaridade. O transtorno bipolar é um transtorno que afeta por volta de 3% da população mundial, trazendo sérios problemas na vida de milhares de pessoas. Infelizmente, o transtorno da bipolaridade, da depressão, da ansiedade, afeta muitas pessoas. Mas também existe a questão das pessoas não saberem, não se conhecer. Alguns profissionais, infelizmente, como eu já tenho comentado a vocês,
por ter só um encontro. E, gente, existe muita questão, uma coisa que vocês não sabem. Muitos pacientes, eu acredito que vocês já sabem disso. Muitos pacientes vão atrás muito de laudo. Ah, professor, o que é laudo? Laudo é um papel onde eu posso adquirir um benefício através desse papel, leva para o INSS e tal. Então, muitas pessoas começam a pegar, a estar sofrendo, existe um sofrimento, por exemplo, eu estou desempregada, meu marido está desempregado, e aconteceu de eu ficar triste, isso afetou, isso é super normal. E as pessoas ir atrás de algum serviço e dizer que está com transtorno. E começa a estudar aquele transtorno, por exemplo, transtorno de ansiedade, um transtorno da depressão, um transtorno bipolar. Eles começam a estudar como é que uma pessoa bipolar se comporta, como é que uma pessoa depressiva se comporta. Ele encarna todos os sintomas para ter aquele laudo. Existem, infelizmente, muitas pessoas que fazem isso. Em resumo, o transtorno bipolar causa fortes flutuações de humor, causa, quando não tratado, enorme sofrimento para a pessoa em que convive com ela. Infelizmente, gente, é um transtorno bem difícil da pessoa conviver com a pessoa que tem bipolaridade. É bem complicado. Uma hora ela está aqui, lindo, maravilhoso, rindo para você. De uma hora para outra, em menos de um segundo, menos de um minuto, ela está com a cara fechada. Em menos de um minuto, ela está com a cara fechada. Isso acontece assim, de repente. Primeiro que a gente tem que ver uma coisa muito importante. A professora tem que ter duração, frequência e constância. Quando você tem algum transtorno, tem que ter isso. Duração, frequência e constância. Para justamente saber se realmente é transtorno ou não. Entendeu? Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho, mas um nível de frequência é alto. Não tem que ver. Eu conheci uma pessoa, um familiar de um cunhado meu, que ele tinha bipolaridade e era bem difícil de conviver com ele, porque de uma hora para outra ele mudava, de uma hora para outra ele fechava a cara, de uma hora para outra ele saía esculambando com todo mundo, e no outro dia ele estava lindo, maravilhoso, ou daqui a meia hora ele estava olhando para você rindo, aconteceu alguma coisa, ele lá e dizia que não, entendeu? É bem complicado quem convive. Na verdade, é como eu sempre disse, quem convive, seja qual for, com transtorno, eu sempre digo, eu sempre recomendo, eu sempre oriento, busque uma ajuda psicológica. Gente, é muito importante, porque você acaba adquirindo para você. Não que você, eu vou me tornar um bipolar, cuidando de um bipolar, não, mas você acaba trazendo o adoecimento, o cansaço, o estresse do dia a dia, porque para lidar é estressante. É uma coisa que lhe causa estresse, lhe causa ao mesmo tempo raiva, é um misto de emoção que lhe causa quando você cuida de seja qualquer pessoa que tenha um transtorno mental. A esquizofrenia é uma perturbação mental caracterizada por um episódio comum ou recorrente de psicose. Os sintomas mais comuns são a alucinação. Geralmente, quem tem esquizofrenia tem muita alucinação. E escuta vozes, delírio, convenção falsas, escuta pessoas dizendo que vai matar, pode ver questão de barata. Eu estou vendo barata ali, na verdade não tem, mas ele está vendo, entendeu? Aí você pode chegar para um esquizofrênico e dizer, não, não estou vendo isso, só vou mas ele está vendo. Você tem que saber lidar com a situação e conduzir essa pessoa, entendeu? Muitas vezes aconteceu do paciente chegar e dizer assim, olha, eu estou vendo uma pessoa aí do seu lado, olha, e tá certo. Já teve uma menina que trabalhava comigo que ela entrou em desespero. Ah, meu Deus, ele está dizendo que tem uma pessoa do meu lado, não sei o quê. E ele é esquizofrênico. Então, você tem que saber lidar com pessoas assim.
E desorganização do pensamento. Gente, um esquizofrênico, ele tem uma desordem, tanto na fala como no pensamento. O que ele vai passar para você, você vê que ele é um pouco desordenado. É como se ele estivesse em outro mundo, ele é bem lento nas questões de pensamento, nas questões. Quando você conversa com ele, o raciocínio dele também, você tem que ter muito habilidade para lidar com essas pessoas. A esquizofrenia é uma doença mental crônica, incapacitante, que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta, entre 20 e 30 anos de idade. Geralmente, o número de pessoas que têm esquizofrenia é a partir de 20 anos. Eu, particularmente, eu nunca vi uma pessoa menos do que 20 anos ter esquizofrenia. Particularmente, nunca vi. Tem, tem. Mas eu estou dizendo, na minha convivência, eu não vi. Sempre eu vejo mais adultos e entre 20 a 30 anos, 40, 50 anos. Exame de sangue permite diagnosticar a esquizofrenia e a bipolaridade. Metodologia desenvolvida por pesquisadores brasileiros permite diagnosticar com base em um único exame de sangue duas doenças psiquiátricas com sintomas semelhantes, esquizofrenia e transtorno de bipolaridade. Acontece sim, esses dois sintomas, esses dois transtornos podem ser diagnosticados em exames. Mas assim, tem que ter eu não me lembro agora o exame, diz que é um exame de sangue, mas tem um exame de sangue específico, agora eu esqueci, para ser diagnosticado, e tem que ser passado por um psiquiatra, para ele mesmo ver, e ele só ele poder dar o diagnóstico. Porque eu não posso chegar e só, eu fui ali na UPA e tem um clínico geral e ele olhou e disse que eu sou esquizofrênica. Não. Você tem que ter todo cuidado que quem pode dar esse diagnóstico é o psiquiatra. Outra coisa, como eu falei antes a vocês, o cérebro é quem comanda tudo no nosso corpo, certo? Tudo está ligado ao cérebro. Não tem como nenhuma doença minha mental não está ligada ao cérebro. Está. E o cérebro é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Não até errei, que é o direito, é esse, o esquerdo é esse. O hemisfério esquerdo é responsável pela atividade motor e sensorial da parte direita do corpo, coordena o pensamento simbólico, a linguagem verbal escrita ou falada, ou a questão da motor e o sensorial são a questão do sentir, certo? O sentir. O hemisfério direito é responsável pela atividade motora e sensorial do mesmo jeito, da parte esquerda do corpo, organizando as percepções ao pensamento sintético, artístico, criativo ou por imagem. Outra coisa, os lombos cerebrais de cada hemisfério, que são responsáveis por cada hemisfério, certo, do cérebro. O lombo occipital, que é a questão da visão, está muito ligado, eu vou mostrar já a vocês uma imagem em que representa, certo, o cérebro. O lombo temporal, que é da audição. O lombo parietal é a sensação do corpo, certo? E o lombo frontal, raciocínio e inteligência. Uma coisa, gente, todo o nosso cérebro é quem comanda o nosso corpo, certo? Quando eu coloco o meu cérebro, que a minha mão está doendo. Então, aí ela vai passar a doer, porque o meu cérebro está mandando a mensagem para minha mão que ela está doendo. Tudo começa no cérebro. Não tem como não ser no cérebro. É tanto que nossa mente, quando você coloca assim, quando você trabalha a questão do medo. Eu tenho medo disso. Mas se você colocar na sua mente que eu vou ali, mas eu tenho que enfrentar meu medo e não vai ser nada, e você começa a trabalhar isso em você,
seu cérebro vai passando a informação para todo o seu corpo. Então, o cérebro ele comanda o corpo, no geral. Então, como eu falei a vocês, a questão do parietal, occipital, temporal e frontal, do que eles são responsáveis. Função dos lombos. No lombo frontal, que é esse aqui, ó, deixa eu passar aqui, é o azulzinho. É a função dele, localizado na parte da frente do cérebro, que é a testa, que é aqui, acontece o planejamento de ação, envolvimento, bem como pensamento abstrato, inteligência e raciocínio. Está muito ligada a, tá passando, a questão frontal. O lombo parietal tem a função de possibilitar a percepção de sensação, como o tato, a dor e o calor para o reconhecimento, a memória. O lombo temporal, que é o verdinho, tem como a função principal de processar os estímulos auditivos. Os lombaus, conhecido por tórax visual, como dito, a principal função dos controles, óculos que tá horrível. Lombos occipital, visão e processamento visual. Esse aqui, que é o rosinha, ele processa os estímulos visuais, nossa visão. Outra coisa, o sistema nervoso a gente temos, é dividido, certo? O sistema nervoso é, sem dúvida, um dos mais importantes sistemas do corpo. A questão vem a questão da compreensão, percepção e resposta ao estímulo interno e do ambiente que nos rodeia. O SNC, que é o Sistema Nervoso Central, está localizado no interior do crânio, certo? Encéfalo. E o canal vertebral. O Sistema Nervoso Central, ele é responsável, certo? Por a questão do interior do crânio, o encéfalo e o canal vertebral. A medula espinhal, ele é o responsável. E também existe o sistema nervoso periférico, certo? Que o sistema ele é dividido em dois. Pessoal, vocês estão me escutando? Eu estou, professora. Certo. Outra coisa que eu vou falar aqui. Deixa eu estar escutando. Uma coisa a vocês pronto, eu vou passar agora uma atividade de fixação. Por quê? Todas essas atividades que eu estou passando para vocês, eu vou tirar uma ou duas questões delas para a prova, certo? Outra coisa, o slide da aula primeiro que eu dei a vocês, eu não vou tirar para a prova. Por quê? Porque foi passado o trabalho para vocês. Então, eu não vou tirar nenhuma questão de lá para a prova. Só vai ser a partir do 2 ao 7. Eu vou tirar as questões para colocar na prova, certo? Alguma dúvida? Tá. Alguma dúvida? Não, professora, eu não. Pronto, aí vocês começam a fazer essa atividade agora, certo? Não, essa questão da atividade de fixação é justamente por todos vocês. É para vocês fixar o conteúdo, é para vocês ajudar vocês na prova, certo? É obrigatório? Nada na vida da gente é obrigatório. A gente fala por questão de responsabilidade. Como somos adultos, temos responsabilidade. E então, justamente, eu faço isso para ajudar vocês e vocês não terem tanta dificuldade, porque eu vejo que a turma é muito boa. Então, assim, quando vocês me ajudam, eu também ajudo a vocês. Então, eu passo sempre quando assim que termina o conteúdo, eu passo essas atividades, certo? Aí eu vou dar aí mais ou menos uns 20, 25 minutos para vocês responderem e a gente discutir um pouco, tá bom?
Certo. Qualquer dúvida, vocês falam.
Brenda e Meire, tá aqui? Eu tô, Brenda. E Meire, Eu não sei se ela saiu. pronto. Vocês vão ficar com o grupo 6, certo? Vai ficar você, Meire e Débora, Tá certo. viu? Aí qualquer coisa, se ela não estiver aqui, informe a ela, tá bom? Tá certo, eu vou falar com elas no grupo, vou chamar. Pronto, ótimo.
pessoal, e aí, todos terminaram? Ainda não, professora. Certo.
Pessoal, vamos começar? Pessoal, pessoal, vocês estão me escutando? Eu tô, professora, porque não terminei ainda. Hum. E as outras meninas? Vixe, saiu a turma todinha. Justamente, eu vou já falar sobre isso um pouquinho com vocês, porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo em relação a ajudando a vocês, certo? Mas a gente tem que mostrar responsabilidade em tudo, e eu não estou lidando com crianças, eu estou lidando com adultos, certo? Verdade. E outra coisa, só 3 pessoas na aula não tem condição. E quando chegar o dia da aprovação, chega, a professora reprovou, não. Quem ela se reprovou foi vocês próprios, certo? Se amanhã, a próxima aula, tiver esse mesmo número de pessoas, eu sou sincera a vocês, eu não vou colaborar como eu venho colaborando com vocês. Vou pegar mais um pouco firme com vocês, porque assim, não tem condição. Levar empurrando com a barriga, ninguém pode se levar um estudo empurrando com a barriga, não. Que profissional vai ser esse que só assiste aula quando quer, que só vê uma aula gravada quando quer? Não. Se a partir do momento que as aulas estivessem presencial, estaria todo mundo sem assistir essa aula? Não, estaria todo mundo lá. Vocês estão pagando para ter aula, certo? E não para simplesmente vocês estar aqui dando 3 pessoas na aula, 4 pessoas, certo? Isso não existe. Vocês têm que ter responsabilidade das pessoas que não estão aqui, certo? Quem não pode, eu não tive como, eu tô com um familiar meu doente, tudo bem, eu entendo, beleza, que isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Mas uma turma que tem mais de 20 pessoas, todo mundo adoeceu? Eu acredito que não.
Nem todo mundo adoeceu. Todo mundo está sem internet, nem todo mundo está sem internet. Entendeu? Para simplesmente chegar um dia desse, uma plena segunda-feira, e entrou, acho que foi que entrou uns 11, 12 alunos. E chegando no final só tem 3. Quem mais Eu terminou? só, eu terminei. Só falta a Laís, não é isso? Eu só consigo assistir as aulas de manhã, porque à noite é um pouco complicado, porque a maioria das vezes eu tô sem internet, que eu não tô em casa, tô resolvendo Hum, alguma coisa, eu tô com meu filho pequeno, que também não dá trégua, e não tem ninguém para ficar com ele. Aí hoje o pai ficou com ele para mim poder assistir a aula, porque eu tava perdendo e eu reclamando que é justamente por isso, eu tô hum. pagando para quê se não tô assistindo aula? Justamente. Eu acho que na turma de vocês tem média, deixa eu ver aqui, tem média uns 20 e poucos alunos. E só no mar, quando entra aqui, entra 15, 16, 18 alunos, certo? E assim, eu compreendo que nem todo dia a internet tá boa, eu compreendo quem é de longe, compreendo, beleza. Mas, assim, chegar a ter 3, 4 pessoas, gente, isso não tem como. Eu estou lidando com uma turma de adultos e não com criança. Criança que a gente fica reclamando direto, direto, direto. Entendeu? O que eu posso fazer para ajudar vocês, eu faço. Agora, chegar uma hora que só vocês. Ah, eu quero só ajuda, que vem, vocês não me ajudar, não tem como. Só tá eu e Brenda, é? Só tá Tá, 4 alunos. mais duas. Brenda, eu começo, tá bom? Certo, pode começar. Então, Vamos lá. é sério mesmo, o pessoal saiu? Eu tô Só tem aqui, Letícia. Ah, a Letícia chegou. Vamos lá, Letícia. Vou começar. Vamos lá. Certo. O que é transtornos mental? O que é transtorno mental, né? Hum, É assim, uma grande variedade de condições que afeta humor, raciocínio e comportamento. sim. Precisa dizer quais são, professora? Não, não, é só explicando mesmo a questão do que é o transtorno mental. Pronto, vou para 2. Letícia, você quer participar? Lele, Oi? Sim, você, pode ser. então, você É o quer dizer 2, a né? 2? É, Pode eu fiz, mas ser. se quiser, pronto, lá, amor. Quais os fatores que resultam na soma dos transtornos mentais? São alterações do funcionamento do cérebro, fatores genéticos, que é o que vem de família, né? Uhum, E tem os fatores da própria personalidade do indivíduo, condições de educação, ação de um grande número de estresses e agressões de ordem física e psicológicas e perdas e decepções. uhum, isso. Tudo isso pode gerar, né, professora, transtornos mentais. Pode São alguns fatores. desencadear. Pode desencadear, sim, o transtorno mental. Alguns já, tipo, como o autismo, você já consegue ver os primeiros sinais de autismo logo no início da vida. A questão quando a mãe está amamentando o filho, o contato visual. Você já consegue ver alguns sinais desde cedo. Já outros transtornos, não tão cedo, você dá para perceber, entendeu? Próximo. Eu vou para 3, responder a 3. Quais os conceitos de saúde mental? A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidade, ambições, ideias, emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros,
Essa foi a É, resposta. Hum, é ter autonomia, é ter autonomia, né, também. É, mas eu não coloquei autonomia, não, terminei nesse. Vou para a 4. hum, Quais os fatores influenciam, quais os fatores influenciam na compreensão e no comportamento? São eles os fatores culturais, fatores sociais, os fatores pessoais, que são os momentos, né? Os psicológicos, medos, financeiros e opiniões dos outros consumidores. justamente. O modo como você age pode ser influenciado por cultura, por religião, está muito ligado a isso. Então, Próximo? quando fala de cultura, Sim, é, fala também da religião. É isso? Das sim. religiões? Sim, Porque entendi. tem muita. Vou para a próxima. Ô, Letícia quer responder, Lele. Brenda, que não leu nenhum ainda. Ela está aí ainda. Eu não sei ainda não. Qual é? Você vai responder a 5, meu amor. Que são os lóbulos cerebrais, né? Você São, fez? fiz, são 4 tipos de lobo. O lobo occipital, é assim o nome? É, amor. Hospital. Lobo temporal, parietal e o frontal. Isso. Aí, para explicar o que é também, porque eu vi que eu tenho outra questão. O Não, occipital é a visão, o Brenda, lobo. Oi, eu acho que a próxima pergunta já responde a resposta do próximo. Eu é, falo, você falo, deixa eu porque a falar? minha eu fiz grande demais, mulher. Tá bom. Quais as funções dos lobos cerebrais? Eu gosto, viu, disso? Lobo frontal, localizado a partir do sulco central para frente, responsável pela elaboração do pensamento. Vocês estão me ouvindo? Professora? só um minuto aqui. Tá. Pode falar. Vou começar. Quais as funções dos lobos cerebrais? Lobo frontal, que é localizado a partir do sulco central para frente, responsável Isso. pela elaboração do pensamento, do planejamento, da programação de necessidades individuais e as emoções. Lobo parietal, localizado a partir do sulco central para trás, responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura e pressão. Hum, Certo, professora? certo. Lele, Letícia, aluna, Oi, tô agora é com aqui. você. Tem o. Você não disse os outros lobos, não, Laís. Você E disse são só quantos? até o. São 4 lobos. Tem o Eu, parietal, temporal, eu né, falei o não? frontal e o parietal, falo o resto, amor. Tem o temporal, que é a função de processar os Sim. estímulos auditivos e os lobos conhecidos por córtex visual, como o dito, é a principal função dos controles. É o lobo occipital, que é a visão e o processamento visual, que é o lobo que fica atrás, né? Aquele mais pequeno, Hum, que é o da visão. Pronto. próximo. O que é o sistema nervoso? É um dos
mais importantes sistemas do nosso corpo, e é na compreensão da percepção e respostas aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia, e está localizado no interior do crânio, encéfalo e no canal Uhum. vertebral, que é a medula espinhal, né? É, Sim. pronto. Como é o nome da menina que sempre participava? Que ela começa com V, o nome dela? Verediana. Isso. Professora, lá em Verediana tá com problema com a internet. Ela falou comigo. Sim, sim. Porque ela é muito participativa também. Justo, é por isso que eu tô aqui. Lele, pode continuar, que eu ainda estou terminando o meu. O cérebro, pronto, vou continuar. O cérebro humano é Hum. dividido em os hemisférios e é responsável por quantas atividades. Então, é dividido em dois hemisférios. Tem o hemisfério esquerdo, que é responsável pela atividade motora e sensorial da parte direita do corpo. Já o. Sim, para entender mais, professor. E coordena os pensamentos simbólicos e a linguagem verbal, eu ia dizer vertebral, a linguagem verbal, escrita ou falada. E tem o Hum. hemisfério direito, que é responsável pela atividade motora e sensorial da parte esquerda do corpo. Professor, isso Hum. aí eu me lembro de saber, é de quando a pessoa tem um AVC, né? Que, por exemplo, tem um AVC no lado direito. Aí o outro que para de funcionar, né? A gente estudou isso Deixa de em funcionar algumas funções. algumas funções do lado esquerdo, vai deixar de funcionar porque o, o AVC foi de um lado. Aí É, do lado que o AVC for, as funções vai deixar de funcionar. Para o próximo. hum. Os números das pessoas no mundo que sofrem de transtornos mentais são Hum. 700 milhões de pessoas. Sim. Eu coloquei só isso. Quais siga. E quais as funções que influenciam no crescimento desse número? É, como a gente está vivendo a pandemia, né, que influencia muito, pessoas com depressão, com ansiedade, com medo, pessoas que que sofrem violência doméstica, aí aumenta, né, os casos. Justo. A questão genética, a questão do envelhecimento, a questão biológica. Uhum. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu estava pegando aqui, agradeço a todas as meninas que ficaram até o final participando, certo? E eu estava pegando aqui alguns nomes de algumas pessoas que desde o início participou da aula, certo? No final, vai ser valendo um ponto por cada pessoa que participou. Esse ponto vai ser extra. Ah, eu não me dei bem na prova, eu não me dei bem no trabalho, e eu vou precisar. Quem sempre participou vai ter um ponto extra já de garantia, certo? Tá bom, professor. Porque é até certo, né? Porque a gente fica até o final e às vezes outras pessoas, né, não nem assiste e às vezes até tem uma Justamente. Tem e a que ter, gente tem que Professora, ficar até tem que ter responsabilidade, certo? tem que ter A vida, ela é feita de responsabilidade. escolhas. E a gente temos que Uhum. saber escolher, Pois é, verdade, professor. certo? é, Sim, eu pode falar. acho é, quando é na hora da aula, eu sou bem chata comigo mesmo. Hum. E aí, minha irmã ficou de vir para cá, eu falei, não, você vem depois. Por quê? Eu assisto a aula como se eu estivesse no colégio. Eu me sento, eu só não boto a farda, porque eu não ligo a câmera. Mas eu me Hum. sento e boto uma aqui e vou assistindo.
Porque se não for assim, professora, primeiro que não vai entrar na minha mente. Se eu fizer ficar só ouvindo e fazendo as coisas, não vai entrar na minha mente. Então, eu digo muito, se eu escolhi isso, eu tenho que ter a responsabilidade de assistir a aula como se eu estivesse lá. Porque se eu tivesse aí, eu não tinha que sentar e assistir. Então, eu Justamente. faço É, e o que E hoje, adianta? e hoje a gente sabemos que o ensino, infelizmente, depois da pandemia, ficou muito prejudicado. Então, se já Verdade. ficou prejudicado devido às aulas online, imagine se você não tiver responsabilidade, certo? Você tem que ter Verdade. responsabilidade. Uhum. Eu já E escuto muita piadinha sobre eu ser aluno de ensino híbrido. Hum, Todo mundo fica falando que qualidade profissional vai ser você que está assistindo aula pela internet. E, sinceramente, isso é meio chato. E o mas, povo tem razão, né? mas essa é uma é, questão mas de você decidir. Eu é, conheço vai vários depender de alunos nós. que Eu sei. fizeram faculdades à distância, só tinham um encontro e se dedicou, estudou em casa. Eu vou dizer a vocês, faculdade não torna profissionais, certo? De grande Verdade. conhecimento. A faculdade é um complemento, a faculdade vai lhe dar 20%, Hum, 30%, o resto você tem que procurar nos livros, estudando. tem que Não pense que estudar. nenhuma instituição vai lhe dar, eu vou sair de lá o profissional top, o profissional formado, já reconhecido. Não, isso depende de você, de estudar e procurar. Não é verdade. e eu, a gente se dedica, a gente está jogando dinheiro fora. É Justamente. verdade, viu, Laís? Aí É você jogar dinheiro decide. fora. Você decide o que você vai querer. Eu quero só gastar o meu dinheiro, eu quero também ter o conhecimento, Isso. entendeu? Porque né, com esse ensino híbrido, eu nunca tinha passado por ele, mas eu acredito que quase ninguém, né? Mas a gente aprende, Olha, eu mesmo vejo, eu mesmo, por mim, entendeu? Eu me sento aqui e vou prestando atenção à aula todinha. Então, como é que não tem como você, eu não aprendi nada. Se você prestou atenção, você aprendeu alguma coisa, né? justamente, eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu sou uma pessoa mais difícil, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito difícil. No início da pandemia foi estudar online. Era muito difícil para mim. Eu não conseguia concentração, em hipótese alguma. Então eu parei e pensei, só tenho esse caminho. Se eu quero atingir o meu objetivo, é necessário eu arranjar um meio para eu me concentrar. E foi no período da pandemia que eu consegui estudar mais, adquirir mais conhecimento, começar a fazer 2 pós. Gente, tudo é questão de você se determinar. Você coloca uma rotina no seu papel. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E você tenta seguir. Mas hoje não deu certo. Eu consegui fazer 100%, mas deu para fazer 90%. Maravilha. Maravilha. Você fez 50%, então é maravilha. A questão é você todos os dias tentar. Um dia você vai cair, outro dia você vai ficar em pé, mas a vida é feita de tentativas, entendeu? E de persistência. Agora, se você desiste, porque a minha internet caiu. Uma vez, porque tremeu a voz e eu não consegui entender. Porque a aula hoje é chata. Entendeu? Tudo depende de você. Exatamente. É, eu estava com curiosidade nessa matéria, porque eu conheci um enfermeiro em Natal que ele está fazendo especialidade nessa matéria, né? Saúde. E Cortou, eu fiquei cortou, achando isso. cortou, eu não Ah, escutei. sim. Eu conheci um enfermeiro que ele está se especializando nessa matéria, saúde e tal. E ele fala tanto, vinha falando tanto, desde de março que ele vem falando dessa matéria, para mim, que eu tive curiosidade. Eu comecei a ver alguns vídeos, né, sobre Hum. ela, mas aí pronto, quando começou a matéria, a senhora começou ensinando, né, ela me chamou muita atenção mesmo. Ontem eu estava Uma, conversando com minha mãe. uma questão que eu digo a você, desculpa até interromper,
a gente se interessa muito, tem disciplina que a gente se interessa. No meu caso, quando eu tive a disciplina de neuropsicologia, eu super me interessei, porque eu sempre gostei dessa área e super me interessei. E eu sempre queria prática. Como digo a vocês, se interessou pela disciplina, procure estudar mais. Procure, quem tem assim, eu não sei como é o dia a dia de vocês, tem estágio, se vocês quiserem até tem estágio voluntário, procure. Infelizmente, o campo aqui de Açu é um campo pequeno, nem sempre está aberto, infelizmente é assim. Mas se vocês podem tentar procurar, outra coisa que vocês podem fazer é a questão de outros profissionais, falar com os profissionais, estudar, entendeu? Ah, eu tenho um professor que ele pode me dar um auxílio sobre isso. Eu me interessei muito por essa matéria, mas a matéria acabou. Mas eu quero ter mais conhecimento. Procura, sempre vai procurando, entendeu? Professora, mas Professora, Diga, a procura. gente já pode procurar estágio voluntário aqui na nossa cidade, porque eu não sou pode, de Açu. Aí pode, mesmo sem nunca ter feito aula prática nenhuma, pode. Olha, a questão, não sei, você é de que cidade? de Angicos. Eu não sei como é que aí funciona, mas tem um programa chamado IEL, e tem estágio, certo? Técnico, ensino nível superior, ensino médio. Geralmente eu só vejo mais questão de técnico e superior. Aí você procura. Mas geralmente aí não vai ter, em Angicos não vai ter um CAPS que é ligado à saúde mental, aí não vai ter um São Camilo, aí não vai ter um hospital ligado à saúde mental, certo? Tem não, Infelizmente. realmente. Aí vai ter o BS, vai ter hospital, não acho, não, hospital não, acho que vai ter o BS, porque até a cidade de Angicos quem abrange é a sua, a questão do hospital. Hospital Grande é o de Açu. Isso. Aqui tem, mas não é essas coisas não. Para É. quem quer aprender, não é essas coisas não. Mas Que é tudo é de questão. interior. Você pode ir para um UBS, você pode procurar isso. E tudo depende da gente. A gente chega onde a gente determina chegar. Tudo é uma determinação. Ah, eu quero ser uma maior enfermeira dentro da minha cidade. Estudo, procuro, você pode durar 10, 20, 30 anos. Entendeu? Mas o seu objetivo é aquele, então estudo e procure chegar lá. Laís, pode falar. Professora, amor, a gente só pode começar a trabalhar voluntariamente quando a gente terminar, né? Ou a gente já pode, assim, tipo nos finais de semana. Como, Vocês, não, isso depende muito de profissionais, depende muito de questão de, de atenção básica se receber vocês, um ambiente que querer receber vocês, como exemplo, se o CAPS quiser receber e a instituição permitir, existe muito isso da instituição, certo? A instituição responsável, porque mesmo no estágio voluntário, vocês têm que ter um responsável, orientando uhum, vocês. Vocês não podem chegar e hoje eu vou ser voluntário em tal canto. Tem que ter uma pessoa responsável. Eu quero ir para um UBS. Chegou lá, tem que ter uma pessoa responsável. Porque infelizmente acontece alguma coisa e tem que ter a pessoa responsável por vocês para tomar de conta daquilo. Entendeu? É como acontece. Eu vou para um estágio no Tarcísio Maia. E lá no Tarcísio Maia, tanto eu vou ter um responsável do estágio, como eu vou ter um responsável no Tarcísio Maia. Entendeu? Eu tenho dois responsáveis por mim. Então, do mesmo jeito acontece com vocês. Vocês estão em que ano do técnico de vocês? segundo período a gente tá, estamos. Então, vocês começaram quando? No ano passado? Foi, professora, aí no início do ano passado. Aí Máximo Hum, começou a pandemia, aí sei. parou. Entendi. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sei, professora, que para a gente ser voluntária, a gente tem que estar com o Corém na mão, em mãos, assim. Não, Tipo, a questão do Corém é de hum, vocês trabalharem. Vocês podem ah, trabalhar somente quando hum, vocês tirar o Corém de vocês. Antes disso, vocês não podem trabalhar como profissional.
técnico em enfermagem, só depois do Corém. Entendi. Mas como voluntário, se tiver um responsável pela gente, mesmo sem terminar, a gente pode? Pode. Sem Vo- terminar? Voluntário pode. Eu não sei como é que funciona a questão do técnico e voluntário, entendeu? É quanto Sim, tempo precisa de, é, do técnico, tipo, no caso, eu vou prestar um estágio voluntário, eu tenho que estar mais ou menos no terceiro e quarto período da faculdade. Eu não sei quantos períodos vocês têm que já ter pago para vocês entrar na questão voluntária, entendeu? sim. Eu acho que a gente vai entrar pro terceiro período, que a gente já Hum, vai para a nona matéria. Que vai hum, ser então no ano, não é, Brenda? É, próximo mês, eu acho que a gente entra no terceiro período. uhum. Professora, e caso a gente quisesse procurar fazer um estágio voluntário, com quem a gente procuraria? Seria o enfermeiro-chefe da UBS ou o secretário de saúde? Rapaz, você tem que primeiro falar com o responsável, tipo assim, quem é o responsável, quem é o diretor, um exemplo. O diretor do curso de vocês. Fábio, né? Aí, outra coisa, vocês têm que perguntar a outra pessoa como um exemplo. A outras pessoas que já, professores de vocês em relacionado a formado já em enfermagem, que já é enfermeiro, que tem mais esse conhecimento na área da enfermagem, como é que funciona, certo? E falar com a instituição, porque eu não tenho ideia justamente dessa questão de como funciona o técnico, da questão voluntária, quanto tempo precisa. É bom vocês procurarem mesmo quem é o coordenador do curso de enfermagem. É Rômulo. Sim, vocês podem perguntar a ele. Rômulo, quanto tempo eu posso? Realmente, eu posso ser. Aí vocês perguntam a ele, eu posso ser, é, trabalhar como voluntário, entendeu? Tem algum campo que você possa me indicar, que eu possa ir, entendeu? Vocês podem conversar com ele, Entendi, professora. certo? Sim. Mais alguma Aí, dúvida? Mais alguém quer falar? Oi? eu quero ainda tirar mais uma dúvida. Aí, Hum, sempre que a gente for fazer serviços voluntários, tem que ter alguém responsável por nós. A gente não pode, tipo assim, eu vou ali naquela UPA me oferecer para trabalhar como voluntária. Eu não posso, tem que ter alguém tem, responsável, né? tem. Precisa de alguém responsável, precisa de uma pessoa lhe orientando. Olha, Sim, acontece assim, assim, faz assim, assim, entendeu? Você não pode sim. ir só, não pode. Tem Ah, que ter tá. sempre ali uma. Então, uma pessoa responsável. Então, professora, eu acredito que a gente só pode fazer esse serviço realmente quando terminar, porque é quando a gente já vai estar sabendo, né? Já passou pela prática, né? Hum, Aí já vai estar sabendo fazer alguma coisa. Então lá a gente vai só se vai tipo, vai só aprimorar o nosso aprendizado, né? Eu acho que eu é como penso eu, que é assim. é como eu estou falando a vocês, a questão do técnico eu não sei muito como é que funciona a questão do voluntário. A questão da universidade eu sei a questão como funciona, certo? A partir do terceiro e quarto período você já vê, tem instituição tipo, exemplo, quem faz faculdade de direito, tem um fórum que você pode trabalhar voluntário, tem a justiça eleitoral, existe isso, ambientes que você pode trabalhar como voluntário, certo? Porque estagiário, até para estagiário remunerado, começa a ser pego a partir do quarto período na universidade, Entendi. certo? Mais alguma dúvida? Não, professora, é só isso mesmo. Sim, e no início a senhora perguntou sobre o trabalho, né? Como estava Hum, o ano. O isso, do meu grupo, ele está bem. Eu ótimo, estou no grupo de Ana, viu? Então, maravilha. dá.
Tá ok. Então, pessoal, boa noite. Fico todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E Até. falar para esse povo participar da aula. Até amanhã. Tá Até. certo. Tchau, Tchau, boa pessoal. noite. Tchau, pessoal. Tchau, meninos, e boa noite. Tchau. Tchau. Lelê, eu quero falar com a senhora no privado. Quem eu? Lelê, aluna. Sim, tá certo. Tchau, meu Tá bem. bom, tchau. Ô,